Era uma noite quente de sábado, e a festa estava no auge. Música alta reverberava pelas paredes do salão. Risadas ecoavam pelos corredores, e o ambiente pulsava com a energia de dezenas de pessoas animadas, celebrando o fim de mais uma semana exaustiva de trabalho. Eu estava conversando com alguns colegas de trabalho e amigos de longa data, segurando uma taça de vinho tinto que já estava pela metade. Seus olhos brilharam sob as luzes coloridas da pista de dança, refletindo tons de azul e dourado que dançavam em sua íris castanha. Sua beleza sempre me fazia sentir orgulho ao ele e ao milodo. Era como se, de alguma forma, sua presença validasse minha existência, meu valor como homem. Ela me sorriu, e naquele sorriso havia a cumplicidade de anos de casamento, de promessas trocadas no altar, de noites abraçados, planejando o futuro. Pegou minha mão com delicadeza e disse, com um tom suave que parecia uma melodia em meio ao caos sonoro da festa: "Vou ao banheiro retocar a maquiagem. Não demoro." Eu observei se afastar, confiante e elegante em seu vestido preto, que moldava perfeitamente suas curvas, destacando cada movimento que ela fazia. O perfume dela, aquela fragrância floral com notas de baunilha, que eu tinha ajudado a escolher em nossa última viagem, ficou no ar por alguns instantes, envolvendo-me como um abraço invisível. Por um momento, eu me senti completamente confortável, aproveitando a festa e a companhia dos outros, mergulhado em conversas sobre projetos de trabalho, futebol e os pequenos dramas cotidianos que todos compartilhávamos. Mas à medida que o tempo passava, algo estranho começou a acontecer. Uma sensação que não conseguia nomear. Uma inquietação sutil que se instalou em meu peito como uma sombra. Mariana demorava mais do que o habitual. Era apenas um retoque rápido. Eu pensava, tentando me convencer de que não havia nada de errado, mas uma sensação incômoda começava a crescer dentro de mim, como uma planta venenosa que lança suas raízes no solo fértil da desconfiança. Olhei para o relógio em meu pulso. Já se passaram 15 minutos, desde que ela saiu. Voltei à conversa, rindo de uma piada que um colega contava sobre o chefe do departamento de vendas. Mas minha mente não estava mais ali. 20 minutos. A preocupação sutil se transformou em inquietação palpável, um formigamento incômodo que percorria minha espinha. 25 minutos. Minha curiosidade se transformou em uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. Desculpei-me do grupo com um sorriso forçado, alegando que precisava verificar algo, e decidi então ir até o banheiro para verificar se ela estava bem. Talvez tivesse se sentido mal, talvez estivesse com algum problema com o vestido ou a maquiagem. Tentava encontrar explicações racionais para acalmar o turbilhão de pensamentos que começavam a tomar forma em minha mente. Ao passar pelo corredor menos iluminado que levava aos banheiros, vi uma porta entreaberta. Não era a porta do banheiro feminino, mas a entrada de uma sala mais reservada, que raramente era utilizada nas festas, um pequeno escritório onde normalmente eram guardados materiais de limpeza e decorações. Uma fresta de luz vazava por ali, e algo me fez parar. Eu ouvi vozes baixas vindas de dentro, um murmúrio abafado que contrastava com a música alta que vinha do salão principal. Meu coração acelerou, sem que eu entendesse o motivo. Era apenas instinto, aquela voz interior que nos alerta quando algo está profundamente errado. Antes que pudesse pensar melhor, antes que a razão pudesse me impedir, empurrei a porta lentamente. O que vi me paralisou, como se tivesse sido transformado em pedra, condenado a testemunhar aquela cena como uma estátua maldita. Mariana estava de pé colada ao seu chefe César, um homem charmoso e bem-sucedido de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Terno italiano impecável que trabalhava comigo há anos, e que eu considerava se não um amigo ao menos, alguém de confiança. Eles estavam em uma conversa íntima, rostos próximos, e o que me deixou sem fôlego foi o que vi em seguida. César a beijava com uma intensidade que parecia consumir todo o oxigênio da sala, e Mariana não parecia relutar. Pelo contrário, ela estava envolvida naquele momento,
suas mãos no rosto dele, seu corpo pressionado contra o dele, como se nada mais no mundo existisse, além daquela bolha de luxúria e traição. Era um beijo que conhecia a boca do outro, que não era a primeira vez, que carregava uma intimidade construída ao longo de encontros secretos que eu nem sequer imaginava. Tudo, ao meu redor, parecia sumir. O som da festa desapareceu, substituído por um zumbido ensurdecedor em meus ouvidos. Minha visão se estreitou, focando apenas naqueles dois corpos entrelaçados, naquela traição que se desenrolava diante de meus olhos como uma tragédia grega. E o Fico Eoli, congelado, sem saber como reagir, incapaz de processar a enormidade do que estava testemunhando. A imagem dos dois, envoltos em uma paixão silenciosa e intensa, se estampou na minha mente de forma cruel, como uma marca a ferro em brasa que jamais seria apagada. Mariana, minha esposa, a mulher com quem eu tinha casado há 7 anos, com quem tinha planejado ter filhos, com quem tinha construído uma vida. A mulher que eu confiava cegamente, que conhecia cada segredo meu, cada vulnerabilidade, cada sonho. Estava ali, nos braços de outro homem entregando-se a ele, com uma paixão que já não me dedicava há muito tempo. Quando perceberam minha presença, não sei se foi um som que fiz, um movimento, ou simplesmente a energia da minha presença menos Mariana, se afastou abruptamente de César, como se tivesse levado um choque elétrico. Ele, com um olhar culpado, mas sem surpresa real, como se no fundo soubesse que esse momento chegaria, eventualmente, se afastou também, ajeitando a gravata e limpando os lábios com o dorso da mão. A sala se encheu de um silêncio pesado, denso, como chumbo derretido. Eu, ainda sem palavras, olhei para minha esposa, tentando encontrar uma explicação em seus olhos, alguma justificativa que pudesse fazer sentido daquela loucura. Mas ela não teve coragem de me encarar. Sua face estava vermelha, mas não por vergonha, como eu esperava. Ela parecia assustada, mas não era o tipo de medo que eu imaginava. Não era medo de me perder ou de ferir nosso casamento. Era algo mais profundo, mais egoísta, como se ela soubesse que não tinha mais como voltar atrás, que sua vida cuidadosamente construída estava desmoronando, e ela não tinha como impedir. César, com a mesma expressão de quem já sabia o que viria, passou por mim com os ombros tensos e saiu, sem dizer uma palavra, deixando apenas o rastro de seu perfume caro e o peso de sua traição. Fiquei sozinho com Mariana naquela sala claustrofóbica, a angústia crescendo a cada segundo que passava, sem que nenhum de nós dissesse nada. Eu queria gritar, perguntar o porquê, quanto tempo, quantas vezes, se ela me amava. Se algum dia tinha me amado de verdade. Queria quebrar algo, fazer barulho, expor aquela traição para todos na festa, mas as palavras não saíam. Minha garganta estava fechada, meu peito apertado, como se alguém estivesse esmagando meu coração com as mãos nuas. A única coisa que consegui fazer foi virar as costas e me afastar, cada passo pesado, como se estivesse arrastando correntes. Ela me ouvi meu nome sendo pronunciado com desespero, com súplica, mas eu não pude mais ouvi-la. Não queria ouvir. Qualquer palavra que saísse de sua boca seria uma mentira, uma manipulação, uma tentativa de minimizar o inominável que tinha acabado de presenciar. Nos dias que se seguiram àquele momento devastador, algo dentro de mim mudou irreversivelmente. Era como se uma parte de minha alma tivesse sido arrancada, deixando um vazio que nada poderia preencher. O silêncio entre Mariana e eu se arrastava pelos cômodos de nossa casa como um fantasma, pesado e sufocante. Dormíamos em quartos separados. Eu mal conseguia olhar para ela, sem sentir náusea, sem reviver aquela cena maldita que se repetia em minha mente, como um filme em loop infinito. Ela tentou se aproximar, pedir desculpas, explicar-se, bateu na porta do quarto de hóspedes onde eu tinha me instalado, deixou bilhetes embaixo da porta, mandou mensagens que eu apagava sem ler, mas as palavras dela pareciam vazias, como se ela estivesse apenas tentando preencher um vazio que eu já sentia em meu coração. Não havia mais como voltar ao que éramos antes. Aquela inocência, aquela confiança, tinha sido destruída para sempre. Eu me sentia traído, humilhado,
como se minha dignidade tivesse sido arrancada de mim, sem piedade. Nas noites insones, deitado na escuridão, eu me torturava com perguntas. Desde quando? Como eu não percebi? Todos sabiam. Meus colegas de trabalho riam de mim pelas costas. Eu era o idiota que trabalhava enquanto sua esposa fudia com o chefe. A raiva, que cresceu dentro de mim, não podia ser contida. Era uma fúria visceral, primitiva, que queimava em minhas entranhas como ácido. Cada vez que eu via Mariana, lembrava do sorriso dela ao lado de César, a maneira como se entregou ao beijo dele com uma paixão que eu não via há anos, a intimidade entre eles, que denunciava uma relação que já durava tempo demais. Algo dentro de mim queria fazer o mesmo devolver-lhe a dor, dar-lhe uma sensação de perda, igual a que eu estava sentindo. E foi aí que a ideia da vingança tomou forma, cristalizando-se em minha mente como um plano meticuloso. Não seria apenas uma vingança contra ela, mas também contra César, o homem que eu via como cúmplice de minha dor, como o arquiteto da destruição de minha vida. Primeiro, fui atrás de César. Eu o conhecia bem menos anos, trabalhando na mesma empresa. Tinham me ensinado suas fraquezas, suas ambições, seus medos. Sabia que ele tinha uma imagem a zelar, e com isso, planejei algo que fosse minar essa imagem, cuidadosamente construída de executivo competente e confiável. Ele estava começando a se aproximar mais da diretoria da empresa, cotado para assumir a vice-presidência no próximo ano. E eu sabia que o maior medo dele era qualquer escândalo que pudesse prejudicar sua ascensão meteórica. Fui cuidadoso, metódico, comecei a colher informações sobre ele menos conversas, em particular, que eu gravava discretamente com meu celular, e-mails comprometedores aos quais tive acesso, através de uma senha, que ele havia me confiado anos atrás, para um projeto conjunto. Descobri irregularidades em suas declarações de despesas, reuniões com clientes em horários suspeitos, que coincidiam com os dias em que Mariana dizia estar trabalhando até tarde. Usei tudo isso para criar uma situação onde ele fosse vulnerável, onde sua reputação pudesse ser questionada. A manhã seguinte foi decisiva. Estava uma segunda-feira fria e chuvosa, quando convoquei César para uma reunião privada em uma das salas de conferência menores. Ele pareceu desconfortável quando recebeu o convite, mas não imaginava o que estava por vir. Provavelmente pensou que eu queria discutir aquilo, tentar algum tipo de acordo de cavalheiros, para manter tudo em segredo. Quando ele entrou na sala, eu estava sentado à cabeceira da mesa, com um laptop aberto na minha frente, e uma pasta cheia de documentos impressos. Apresentei-lhe as evidências metodicamente, uma por uma, conversas gravadas, e-mails comprometedores, até mensagens de texto para Mariana que eu tinha conseguido recuperar do backup da nuvem dela. Em seu contexto, tudo poderia ser interpretado de maneira altamente inapropriada, não apenas o affair, mas também favorecimentos na empresa, uso indevido de recursos corporativos, conflitos de interesse. Ele ficou pálido, a cor drenando de seu rosto, como se alguém tivesse aberto uma torneira. Tentou negar, balbuciar explicações, mas eu sabia que ele não teria como escapar. Eu tinha construído uma teia perfeita, cada fio conectado ao outro, cada evidência reforçando a seguinte: "Você vai pagar por isso", disse ele finalmente, com os olhos aterrados, a voz tremendo. Mas não havia ameaça real em suas palavras. Apenas o desespero de um homem que sabia que sua carreira estava em jogo, que tudo pelo qual tinha trabalhado estava prestes a desmoronar. Levei o dossiê completo ao CEO e ao conselho de ética da empresa. A queda de César foi tão rápida quanto inesperada. Aquele homem que tinha tudo, que parecia inatingível com seus ternos caros, e seu escritório no último andar, agora estava desacreditado e sem a proteção que sempre teve. Ele foi convidado a pedir demissão em menos de uma semana, com uma carta de recomendação neutra, que efetivamente o impedia de conseguir uma posição similar em qualquer empresa de prestígio. A vingança estava sendo cumprida, mas ainda não estava completa. César era apenas metade da equação. Agora, era a hora de Mariana. Eu sabia que fazer com que ela sentisse a mesma dor não seria simples. Não queria simplesmente humilhá-la publicamente, expor o affair para amigos e família. Menos,
Isso seria muito rápido, muito superficial. Precisava que ela sentisse a perda de algo fundamental, algo que ela jamais poderia recuperar, assim como eu jamais recuperaria minha confiança, minha paz, minha capacidade de amar sem medo. Então, de maneira fria e calculada, comecei a cortar todos os laços entre ela e tudo o que ela valorizava. Consultei um advogado especializado em divórcio, um dos melhores da cidade, conhecido por sua crueldade em negociações. Vendi o apartamento onde morávamos, aquele lugar que era nossa casa, onde tínhamos construído nossas lembranças ao longo de 7 anos. Cada móvel que escolhemos juntos, cada quadro pendurado com cuidado, cada canto que guardava uma história, eu sabia que isso a abalaria profundamente. Aquele apartamento era o símbolo de tudo que tínhamos construído. Era onde ela se sentia segura, onde tinha sua rotina, seus pequenos rituais matinais. Mas a ideia de Viela, perder aquilo, perder tudo, me dava uma sensação de justiça distorcida, como se de alguma forma eu estivesse corrigindo o desequilíbrio do universo que ela tinha criado com sua traição. Congelei as contas conjuntas, cancelei os cartões de crédito, mudei as senhas de todas as contas compartilhadas, menos Netflix, Spotify, Amazon, pequenas crueldades que se somavam, lembretes constantes de que a vida como ela conhecia tinha acabado. Quando ela descobriu sobre o apartamento, as lágrimas começaram a cair. Ela me encontrou no escritório onde eu estava revisando papéis da venda, e pela primeira vez em semanas, houve emoção real em seu rosto. Implorou, de joelhos, tentou argumentar, disse que tudo o que aconteceu com César foi um erro, uma fraqueza momentânea, que ela me amava, que sempre me amou, que tinha apenas se perdido, era apenas sexo. Ela soluçou, as palavras saindo entrecortadas. Não significava nada. Você é quem eu amo de verdade. Mas aquelas palavras que talvez em outro contexto pudessem ter trazido algum conforto, apenas aprofundaram minha raiva. Apenas sexo. Como se isso minimizasse a traição. Como se reduzir nosso casamento a uma dicotomia entre amor e sexo pudesse justificar meses, talvez anos, de mentiras. A frieza que senti dentro de mim não me permitiu ceder. Eu não queria mais ouvir desculpas vazias, explicações que apenas insultavam minha inteligência. Olhei para ela com uma distância que eu mesmo não me reconhecia, como se estivesse observando uma estranha, alguém que eu tinha conhecido em outra vida. No fundo, em algum lugar racional de minha mente, que ainda funcionava, eu sabia que a vingança não traria de volta o que tínhamos. Sabia que destruir a vida dela não reconstruiria a minha, que toda aquela dor que eu estava causando apenas criava mais dor, perpetuando um ciclo vicioso de sofrimento. E talvez nem me fizesse sentir melhor a longo prazo. Mas naquele momento, consumido pela fúria e pela dor, eu precisava que ela soubesse o que o era perder, assim como eu perdi. Precisava que ela acordasse um dia e não reconhecesse mais sua vida, que se sentisse perdida e traída pelo destino, que entendesse na carne o vazio que eu sentia cada vez que fechava os olhos e via aquela cena maldita se repetindo. O que fiz a César e a ela foi uma maneira de marcar o fim de uma era. Era o fechamento de um ciclo de dor e engano, mesmo que esse fechamento viesse através da destruição mútua. Quando finalmente nos vimos, cara a cara pela última vez, com a casa já vendida, os papéis do divórcio prontos para serem assinados, e meu distanciamento emocional claramente estabelecido, ela tentou me convencer uma última vez a reconsiderar, a não seguir em frente com esse caminho de terra arrasada. Por favor, ela sussurrou, sua voz quebrada. Podemos reconstruir, podemos ir para terapia de casal, eu faço qualquer coisa, mas o dano estava feito. Ela tinha destruído o que tínhamos com suas próprias mãos. Tinha jogado fora 7 anos de casamento por momentos de prazer, roubado nos braços de outro homem, e eu não podia mais ser o homem que acreditava em promessas vazias, que era ingênuo o suficiente para dar segundas chances, quando a primeira tinha sido tão devastadoramente destruída. Nunca mais me procure, Mariana menos disse. Pela última vez, minha voz firme e fria como gelo. Você fez suas escolhas. Agora viva com elas. Virei as costas e saí sem olhar para trás, deixando-o ali naquele apartamento vazio,
que em breve seria de outra pessoa, cercada por caixas de mudança e pelos destroços de uma vida que ela mesma tinha dinamitado. Ela ficou ali, perdida, com os restos de uma vida que nunca mais seria a mesma. E enquanto eu caminhava para longe, rumo a um futuro incerto, mas livre daquela toxicidade, eu me perguntava se algum dia conseguiria confiar em alguém novamente, se algum dia aquela ferida aberta em meu peito cicatrizaria, ou se eu carregaria para sempre a marca daquela traição como uma cicatriz invisível que nunca desapareceria completamente. A vingança tinha sido consumada, mas a vitória, se é que poderia ser chamada assim, tinha um sabor amargo de cinzas na boca.